Olá, gente querida, boa noite. Hoje é a primeira terça-feira do mês de setembro, 1º de setembro de 2020. E é um prazer, uma alegria, uma grande satisfação poder dirigir-me a todos vocês. Gente querida, gente amada, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma oportunidade que nós temos de falar sobre a Palavra de Deus. Eu quero convidá-lo para que você abra a sua Bíblia e acompanhe-me durante a exposição a leitura de Isaías, capítulo 42, do verso de número 10 ao verso de número 13. Como eu disse, durante a exposição faremos a leitura desse texto, ok? Bem, ainda não lidos, mas os versículos de 10 a 13 de Isaías 42, nesse trecho, o profeta Isaías mostra-nos as promessas de Deus que são mencionadas no verso 9. Olha o verso 9 o que ele diz, eis que as primeiras predições, as profecias, já se cumpriram, as primeiras, várias delas, né? A gente sabe disso. E novas coisas eu vos anuncio, o Senhor usando o profeta Isaías para falar ao povo. E antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. E aí, Deus usa o profeta Isaías ao longo de todos os demais capítulos do livro para expor essas profecias. Então, voltando à nossa colocação, nesse trecho de 10 a 13, as promessas que o Senhor fala no verso 9 conduzem o povo a um alegre hino de louvor, um cântico de triunfo pelos remidos do Senhor e em seu louvor. Vencedores por Cristo, de quem eu já disse várias vezes que eu sou fã de carteirinha, e eu tive o privilégio de estudar em São Paulo, num seminário onde pessoas fizeram parte de grupos de vencedores por Cristo nas suas saídas missionárias ao longo das férias, entre 84 e 87. E aí eu me tornei, evidentemente, cresci ouvindo vencedores na igreja e me tornei um fã bastante considerável a partir de vencedores no que diz respeito à música gospel, música evangélica de conteúdo. Voltando ao texto, são novas tão jubilosas, essas que Deus anunciará, que fazem surgir no coração e nos lábios do povo cânticos exultantes, alegres, jubilosos, que celebram a salvação que provém do Senhor Deus. Num glorioso antropomorfismo. Aí você fala assim, meu Deus, o que é esse trem aí que o pastor falou? E eu falo trem com muito carinho e com muito respeito aos mineiros, porque eu sou neto de mineira. Minha avó materna era mineira. Então aqui vai uma referência aos mineiros com muito carinho, porque eu tenho ascendência mineira. Antropomorfismo, talvez você não consiga conciliar neste momento a palavra com o fato. Mas quando eu der o exemplo, você vai falar, eu sei o que é agora. Então veja bem, o que é um antropomorfismo? É uma forma de pensamento que atribui característica ou aspectos humanos a animais, a deuses, a elementos da natureza, a objetos e constituintes da realidade em geral. Exemplo, animais ou árvores que falam. E aí todos os desenhos animados que a gente cresceu vendo e continua vendo na televisão ainda hoje, é um exemplo de antropomorfismo. Animais que falam, árvores que falam, filmes, por exemplo, O Senhor dos Anéis. Tem uma cena em que árvores conversam. Isso é um antropomorfismo. Nós temos exemplos de antropomorfismo nesse texto e veremos nisso. Então vejam, um glorioso antropomorfismo, num glorioso antropomorfismo, o Senhor Deus refere-se à maneira como em breve surgirá de súbito no meio do seu povo para salvação e libertação. Vamos conferir isso? Olhem os versos 10 e 11. Agora leremos.
cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades ou até os confins da terra. Esse é o versículo que Vencedores por Cristo musicou. E vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, terras do mar e seus moradores. Quem mora na terra do mar? Não é? Quem mora na terra? Animais, árvores, plantas, vegetação, aves que voam sobre o mar, sobre a terra e sobre o mar. Quem mora no mar? Peixes, das mais variadas espécies e tamanhos. Verso de número 11. Alcem a voz o deserto. Deserto, falar? Alcem a voz o deserto. As suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas. Animais, plantas que nascem nas rochas, desculpem. E clamem do cimo dos montes. São exemplos de antropomorfismo que Deus usa numa figura de linguagem para mostrar que todo ser que respira louvou e louvará o Senhor. Voltando então à exposição dos versos 10 e 11. O texto fala assim: vós que navegais pelo mar, o deserto e as suas cidades. A ordem é que todos cantem, todos louvem, todos exaltem. O cântico novo celebrará o segundo êxodo, que é quando o povo de Israel, que aqui em Isaías ainda não tinha ido para o exílio em Babilônia, regressa de Babilônia. Aliás, nós temos uma informação que já foi dada numa das nossas exposições, aí você pode conferir pelo canal do YouTube da igreja, ou entrar no site e conferir isso. Mas Israel é, na história da humanidade, a única nação que, levada para exílio, pôde voltar para sua terra, para sua propriedade e refazer a sua vida. O único povo na história, segundo o que a gente pôde apurar em pesquisa. Então, é o segundo êxodo, porque o primeiro se dá lá em Êxodo, quando o povo de Israel, liderado por Moisés, sai de um exílio de 430 anos, 30 dos quais com José, 400 dos quais sem ele, os últimos desses em absoluta escravidão. Então, liderados por Moisés, o povo sai do exílio no Egito e marcha para a terra prometida. Quando o texto aqui de Isaías fala os confins da terra, ou fim da terra, ou seja, o cântico, esse novo cântico, ele convida todos os povos, e aí povos, tribos, línguas e nações fora de Israel. Já é uma profecia para que gentios venham, convertam-se ao Senhor e louvem ao Senhor. No verso 11, que a gente já leu, fala de Quedar. Duas ideias sobre essa palavra. A primeira, que é o nome do segundo filho de Ismael. Ismael é o filho de Abraão com Agar, a escrava egípcia. Aqui talvez aplicado a toda a Arábia, ou todos os árabes. E o segundo, os que habitam nas rochas, ou os de Selá, isto é, os habitantes de Selá, que é a maior fortaleza de Edom. Edom era o outro nome para o segundo filho de Isaque. Isaque gerou Esaú e Jacó. Edom é o outro nome de Esaú. Esaú se apartou do irmão Jacó. Jacó ficou na terra em que os pais moravam. Edom ou Esaú foi para uma outra região. Então talvez se refira que lá ele teve a sua vida completamente separado do irmão. Então são povos, mostrando que povos louvam, glorificam o nome do Senhor. Olhe para o verso de número 12. Deem honra ao Senhor e anunciem sua glória nas terras do mar. Glória vincula este hino ao cântico do servo lá no verso 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Ou seja, todo o texto é um convite para que os povos, tribos, línguas e todas as nações louvem ao Senhor, ao verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, não a imagens
inclusive. Verso de número 13. Há uma palavra aqui muito significativa que deve gerar em nós, ao mesmo tempo que paz, consolo e conforto, segurança. Veja, o texto diz assim, verso 13. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Quando o texto diz que Deus é um homem de guerra, outro antropomorfismo. Deus é homem e de guerra. Descreve de forma vívida o Senhor em ação. Há uma descrição muito semelhante a esta em Êxodo 15, verso 3, que, como já foi dito, é depois do primeiro êxodo, quando Moisés lidera o povo de Israel na saída do Egito, rumo à terra prometida. Quando eles atravessam o Mar Vermelho a seco, porque Deus abriu o mar e colocou águas do lado e do outro, do lado direito, do lado esquerdo, e eles passaram a pés enxutos. Depois da travessia, quando Deus fecha as águas novamente, ele as abriu, fechou, o mar voltou à sua normalidade, os carros de guerra de Faraó, guiados pelos seus soldados e os cavalos que guiavam os soldados, todos foram submersos, morreram afogados. E aí Moisés depois canta, verso 3 do capítulo 15. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Ou seja, o Senhor tem a supremacia absoluta. Ele luta por seu povo, mesmo estando este no exílio ou em terra estranha. Por que nos deve consolar e confortar? Porque a Bíblia diz que as guerras que são nossas, quem as faz é o Senhor. Ele é homem de guerra. Nós temos guerras em esferas. Na esfera física, guerras contra doenças, contra pestes. Nós temos na esfera emocional, guerra contra a ansiedade, contra a angústia, contra a depressão, contra a euforia. E nós temos guerras espirituais contra hostes e potestades, como diz Efésios 6. E a Bíblia diz que o Senhor é o homem de guerra que faz as nossas guerras. Isso nos deve dar conforto, consolo, paz e segurança. Saber que nós não estamos sozinhos no enfrentamento das nossas guerras, sejam elas em quais dessas esferas física, emocional ou espiritual, sejam elas quais forem, Deus faz as nossas guerras. Que a paz do Senhor esteja nos nossos corações, Ele nos abençoe. Um beijo. Tchau, gente!